palavra de Deus diz assim, você vê alguém sem Bíblia, convide para ler a palavra de Deus com você. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem, que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Até aqui. Senhor nosso Deus, que palavra tremenda, que palavra esclarecedora, que palavra desafiadora o Senhor Jesus deu para Nicodemos e está nos dando nessa noite. Dá-nos a condição de entender, de ouvir, de aceitar, de crer e de obedecer esta palavra, ó Deus, para que nós sejamos por Ti abençoados. Fala aqui nessa noite, Pai, segundo o desejo e segundo a necessidade de cada um. É o que nós te pedimos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, e todo o povo de Deus diga amém. Pode tomar o seu lugar, querido. O novo nascimento através do batismo nas águas. É exatamente o que vai acontecer aqui nessa noite. Assim como Nicodemos, muitas pessoas, mesmo sendo religiosas, ainda não compreendem o significado do batismo nas águas no que se refere ao novo nascimento. Tem gente que acha que vai batizar porque agora ele vai ser da igreja. Querido, não é bem assim, não é isso. A coisa mais importante do batismo não é ser membro de uma igreja local, porque nós poderíamos ter outros caminhos para fazer essa membresia, como, por exemplo, quando alguém vem de uma outra igreja, já tem a sua vida decidida por Jesus, já passou pelas águas, já passou por esse novo nascimento, ele se torna membro da igreja e não necessariamente ele tem que batizar novamente. Então o batismo não é condição sine qua non, ou seja, única, para que alguém faça parte de uma igreja local. O batismo é muito mais do que isso. Agora, sabe por que Nicodemos foi ter com Jesus de noite? Diz lá o texto que a gente leu, né? Que foi de noite que ele foi procurar Jesus. Por quê? Porque Nicodemos não queria ser visto por ninguém indo na casa onde estava Jesus. Porque sendo ele mestre em Israel, Nicodemos era mestre, e estava chamando Jesus de mestre, dizendo Rabi, que significa mestre. Ninguém pode operar os sinais que tu operas se Deus não estiver com ele. Reconheço que Deus é contigo. E começou a fazer perguntas a Jesus. As perguntas que Jesus foi respondendo, ele foi ficando cada vez mais confuso. E é assim que muita gente boa hoje, que se diz até cristão, mas ainda não entende aquilo que é o querer, a vontade de Deus para a sua vida. Ainda hoje há pessoas que reconhecem a grandiosidade de Jesus, o poder de Jesus, o milagre de Jesus na sua vida, mas não querem assumir esse compromisso com Ele, publicamente.
Não tem como nós desfrutarmos dos benefícios de Jesus, do seu sacrifício, da sua morte, da sua ressurreição, se nós não estamos dispostos a dizer, sim, eu quero viver para Jesus, eu quero ter uma vida com Cristo. A minha vida, como disse Paulo, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Mas há pessoas que hoje querem se aproximar de Jesus só pela bênção, né? Só pelo milagre. Quando ouve a palavra obediência ou compromisso, opa, não, isso aí não, isso agora eu não quero, para mim não dá, eu só quero dizer que não existe como fazer isso. Não tem como nós nos aproximarmos de Deus se nós não tomarmos uma decisão de viver para Deus. Certa vez Jesus disse, por que vocês me chamam tanto de Senhor, se vocês não fazem aquilo que eu mando? Eu lhes mostrarei que o homem que quer comunhão comigo é semelhante a alguém que vai cavar, abrir uma profunda vala e vai lançar sobre ela os alicerces na rocha. E quando vierem os temporais, as tempestades, os ventos fortes da vida, a casa dessa pessoa não vai desabar, porque foi construída sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, eu lhes mostrarei que também é semelhante a alguém que construiu uma casa sobre a areia, sem alicerces. Vai chegar o dia que os rios vão subir, os ventos vão soprar, e a casa vai desabar, e vai ser grande a ruína dessa casa. O que Jesus estava falando nesse texto? Ele estava dizendo sobre pessoas que querem os benefícios do sacrifício, os benefícios da cruz, os benefícios da salvação, mas não querem compromisso com Deus, como Nicodemos não queria. Ele saiu ali daquela conversa e não se ouve mais falar de Nicodemos a respeito do que ele fez e se ele realmente tomou uma decisão pelo Senhor Jesus. O batismo nas águas, como eu já falei, que não é uma mera cerimônia de ingresso na igreja. O batismo nas águas é, antes de tudo, um mandamento. Mandamento da igreja de Nova Vida, não, mandamento de Jesus. Se você abrir sua Bíblia em Mateus, aliás, Marcos, né? Está em João, vire algumas páginas atrás, passe por Lucas e vá ao Evangelho de Marcos. Capítulo 16, Marcos 16, versículo 14. Marcos 16, 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa. Por que os 11? Porque nessa altura do campeonato Judas já não estava mais, né? Já havia inclusive morrido, ele se matou, tá? E censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham já visto ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. O texto diz, e é claro, o crer e o batizar é mandamento. Mas pode acontecer de alguém ser salvo sem o batismo? Pode. Algumas raras exceções, como aquele ladrão que aceitou Jesus na cruz. Não tinha como ele descer dali para ser batizado. Como algumas pessoas que eu já batizei no leito de morte. Mas são situações raríssimas. Nós não podemos viver de exceção, nós temos que viver da regra. A exceção quem produz é Deus. Nós obedecemos o que a palavra de Deus diz. Se alguém pensar, quando eu estiver bem velhinho, lá no leito de morte, quem é que pode garantir que vai morrer velhinho? Quem pode? Ninguém pode. Então não podemos fazer esse plano. Por isso que a Bíblia diz que o dia da salvação chama-se hoje, porque o amanhã pertence só a Deus, não a nós. Nós só temos decisão sobre o agora. Se você disser, agora eu tomo uma decisão com Jesus, é o agora que a gente domina. O depois ninguém domina. Então, quem crer e for batizado será salvo. É mandamento, querido. O que vai acontecer aqui nesse tanque batismal hoje é mandamento. Para quem? Para todo mundo. Ninguém pode escapar a esse mandamento, a menos que não queira ter uma aliança com Jesus. O batismo nas águas é sepultamento da velha natureza. Você faz uma aliança com Jesus, reconhece o teu pecado e diz, eu não quero mais viver da mesma maneira que eu vivia antes. Eu quero sepultar minha velha natureza nas águas do batismo. E aí Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, Romanos 6 diz assim, versículo 1, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ou seja, já que a graça de Deus atua no meu pecado,
né, na minha vida, então se eu pecar mais, vai vir mais graça de Deus sobre a minha vida? Não, querido. Paulo disse, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Por que morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que com ele também viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Querido, batismo é sepultamento da velha natureza, nascimento de uma nova criatura em Cristo Jesus, que agora tem o compromisso, a aliança com Deus, de não viver mais no pecado como vivia antes. Essa pessoa vai se tornar perfeita e não vai mais pecar. Não é isso. Existe uma diferença entre pecar e viver no pecado. Existe uma diferença entre conhecer e não conhecer a palavra de Deus. Existe uma diferença entre você ter uma aliança com Deus e você não ter uma aliança com Deus. Isso faz toda a diferença. A graça de Deus, ela funciona justamente onde nós não conseguimos. A graça de Deus funciona na nossa fraqueza, funciona nas nossas debilidades, mas nós primeiro temos que reconhecer as nossas fraquezas, colocar a nossa vida diante do altar de Deus e dizer, Senhor, eu não quero mais viver segundo a minha carne. Eu quero sepultar essa carne nas águas do batismo e quero viver em novidade de vida, como a tua palavra me ensina que eu devo viver. Porque batismo nas águas, querido, é um convite de Jesus para que vivamos em novidade de vida. Como? Versículo 4 que a gente leu desse texto, né? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Agora no versículo 11 ele diz, também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como instrumentos ressurretos dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Essa é a proposta do batismo. Se você ainda não entende isso, você ainda não tomou essa decisão, querido, o mais rápido possível você precisa mudar. Você precisa entender, sem Jesus não dá, sem Jesus não anda, sem Jesus não funciona. Porque por mais que você tente ser bonzinho, existe uma lei na tua carne que guerreia contra o teu espírito. E só a graça de Deus pode nos ajudar nessa batalha. O batismo nas águas, querido, é um ato consciente. Precisa ser precedido de reconhecimento de pecado e arrependimento. E por isso não pode ser realizado na vida de crianças. Uma criança não entende o que faz. Deus disse em Romanos que Ele quer um culto racional, né? Não pode ser uma coisa assim, religiosa, né? Não pode ser assim, tipo, manifestante do PT. Bota o microfone e pergunta por que ele está ali, ele não sabe. Pergunta o que está escrito na camisa, CUT, o que é isso? Ele não sabe. Ele só sabe da mortadela que vai servir depois. Não entendeu? Ele não conhece. Eu vejo que hoje, querido, há muito cristão assim. Você pergunta a razão da fé dele, ele não sabe. Mas você, não, gosta de Jesus. Ó, Jesus, gente boa, olha, legal. Jesus, filho de Deus. Amém, acabou. É tudo que ele sabe. Irmãos, 3 meses
Esses que vão passar hoje pelas águas, estudaram 3 meses a palavra de Deus, tiveram a oportunidade de tirar dúvidas, de perguntar, de tirar caraminholas erradas da cabeça, de conhecer a vontade de Deus. Mas é necessário que o primeiro passo seja dado. Qual o primeiro passo? Eu reconheço que eu preciso de Jesus na minha vida. Eu reconheço que Ele se deu por mim na cruz para me salvar de um pecado que eu não consigo me salvar sozinho. Eu dependo do sacrifício dEle. E através do sacrifício dEle, eu tendo uma aliança com Ele, através do batismo, eu estarei sepultando a minha velha natureza para que eu possa viver em novidade de vida. Isso é batismo nas águas. Não pode haver batismo de criança. Por quê? A criança não sabe o que está fazendo. Porque a palavra de Deus é: arrependei-vos, e assim cada um de vós seja batizado. Como é que uma criança vai se arrepender? Antes do batismo tem que ter arrependimento. Mas os pais... Não. O batismo é individual. Ninguém pode se batizar pelo outro, ninguém pode se arrepender pelo outro. Cada um tem que tomar a sua decisão. Não há uma referência sequer na palavra de Deus, no Novo Testamento, porque não havia batismo no Antigo Testamento. No Antigo Testamento havia circuncisão, né? E o batismo hoje substitui a circuncisão. Nós vamos ver isso aqui na palavra de Deus. Mas não há uma referência sequer no Novo Testamento de uma criança que tenha sido batizada. Não há. Por quê? Porque precisa haver arrependimento, reconhecimento do seu próprio pecado. O próprio Senhor Jesus, que era o único que não precisava de batismo, o único que não precisava, porque ele não tinha pecado, ele foi às águas e foi batizado pelo seu primo João Batista. João Batista se assustou ao ver Jesus ali e disse: mas tu vens a mim para ser batizado? Eu que tenho que ir a ti. No entanto, Jesus disse: é necessário para que se cumpra toda a justiça. O que Jesus queria dizer com isso? Ele queria dizer que, para ele nos mostrar a importância do batismo, ele próprio foi até o rio e foi batizado pelo seu primo, mesmo não precisando, para nos mostrar que nenhum de nós pode fugir a esse compromisso. E quando Jesus fez isso, ele tinha 30 anos de idade. E foi logo no início, antes de começar o seu ministério, de que durou aproximadamente 3 anos. Jesus foi ao batismo. Isso é um recado para nós, de que nós precisamos. E como eu falei da substituição, lá no Antigo Testamento, o povo de Israel guardava a circuncisão. A circuncisão, sim, era feita no prepúcio do menino, só os meninos, as meninas não passavam por circuncisão, e nada mais era do que uma operação de fimose, né? Cortava aquela pelezinha do prepúcio, e aquilo era um símbolo de uma aliança que o povo de Israel tinha com Deus. Tá? Então, se você for em Colossenses, está no Novo Testamento aí, você vai ver o apóstolo Paulo explicando a relação entre a circuncisão e o batismo. Colossenses 2, versículo 11. Colossenses 2, 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no quê? No batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, agora a circuncisão não é mais feita por um sacerdote na carne, no prepúcio do menino ou do homem já feito. Agora a circuncisão é feita diretamente por Deus no coração. E quando que isso acontece? Através do ato do batismo. Tem muita gente que crê em Deus, mas fica adiando o batismo, né? Fica, não, agora não, peraí que eu estou vendo aqui uma situação na minha vida e tal. Querido, enquanto você não toma essa decisão e você não obedece, você está naquela situação que Jesus disse: por que me chamam de Senhor, mas não fazem aquilo que eu mando? Não dá para chamar Jesus de Senhor, porque se Ele é Senhor, Ele é dono, Ele é autoridade na nossa vida. É aquele que manda e a gente obedece. Se Ele é Senhor, Ele governa a nossa vida. Então, se Jesus governa, por que fica essa história do, peraí que eu já vou, agora não, tem um negócio aqui? Querido, seja o que for que está impedindo você tomar essa decisão, joga isso por terra.
Ah, mas eu não estou pronto. Eu pergunto, quem está? Quem está? Não, porque o dia que eu não tiver mais pecado nenhum, eu batizo. Não, esse dia não vai chegar. Esse dia que, não, mas eu tenho um problema para resolver. Todo mundo tem um problema para resolver. Jesus disse para aquele jovem, vem e me segue. Não, eu tenho que sepultar meu pai. Outro disse, não, eu comprei um campo, eu tenho que cuidar do campo. Não, outro eu fiz isso, eu fiz... Todo mundo tinha um negóciozinho pegando. Irmãos, quem serve a Jesus é assim, Jesus chama e a gente obedece. Ele manda e a gente segue. Não tem outro jeito. Esse negócio de depois, eu costumo dizer lá em casa que depois é parente do nunca mais, né? A gente fica adiando, e a gente não está na condição de adiar, querido. Porque daqui a algum tempo, bem breve, a gente pode dar o nosso último suspiro. E aí? Como é que fica o depois? Aí vai ficar para nunca mais. Então, é necessário crer e ser batizado. Tomar a decisão que muda o rumo da nossa vida. Entender que nessa noite o sumo sacerdote de Israel, o Filho de Deus, vai estar circuncidando pessoas aqui dentro desse tanque. Agora, tem uma palavra em Hebreus que eu quero terminar nessa noite com ela. Carta aos Hebreus, epístola escrita ao povo hebreu, no capítulo 2, versículo 3, eu quero ler apenas o versículo 3. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Como que a gente vai escapar? Se a palavra de Deus é pregada com cristalinidade, com pureza, com abertura de alma, e a gente às vezes recebe a palavra e fica conjecturando, né, ao invés de obedecer. Você sabe aquele filho que você dá uma ordem clara para ele, ele fica lá remancheando porque ele não quer fazer, né? E tem aquele que assim que o pai fala, pai, deixa comigo, estou indo, está resolvido já, só deixa comigo, isso aí já está pronto, né? Às vezes a gente quer isso dos nossos filhos, mas a gente não faz a mesma coisa com Deus. A gente fica remancheando quando Deus fala alguma coisa ao nosso coração. Eu não vou me delongar, nós temos nessa noite um batismo para fazer, e eu preciso só saber de uma coisa. Quantos aqui nessa noite ainda não são batizados nas águas? Levanta sua mão, por favor. Não vou constranger você, não. Muitos não são. A coisa mais linda e mais maravilhosa que me aconteceu foi quando eu tomei essa decisão e passei pelas águas, do dia 27 de fevereiro de 1977. Pastor Sebastião Estevão, que hoje é pastor da Igreja de Nova Vida do Meier, foi quem me batizou. Não foi ele que falou de Jesus para mim. Foi no intertício de troca de pastor na Igreja do Fonseca. Um pastor me evangelizou e o outro me batizou. E eu tenho uma notícia boa para dar para a igreja. No mês de maio, na segunda quarta-feira de maio, vai vir aqui o pastor que me evangelizou. Ele está com 88 anos de idade. Eu vou trazê-lo aqui. Um homem cheio do Espírito de Deus. Já não está mais dirigindo uma igreja, porque é jubilado. Mas ele vai pregar a palavra de Deus aqui na segunda quarta-feira do mês de maio. Vai vir nos visitar. Pastor Eloir de Freitas, um dos baluartes da Nova Vida. Queridos, eu tenho tanta alegria desse tempo. Esse tempo foi um tempo de mudança radical na minha vida. E pode ser também na sua. Quantos nessa noite tomam a decisão, não de hoje, não estão marcando data não, mas você diz, olha, eu quero fazer uma aliança com Jesus e quero me preparar para dentro em breve estar fazendo a mesma coisa que esses irmãos vão fazer aqui nessa noite. Talvez nem seja aqui, talvez seja lá numa outra igreja onde você tem a sua família, não importa. Mas a decisão que você está tomando hoje muda tudo. A decisão que você está tomando hoje, se acompanhada de ação, não pode adiar para daqui a 10 anos, né, querido? Se ela é acompanhada de uma ação que vem logo depois, ela vai te garantir que você hoje, o
o teu nome é escrito no livro da vida. Quem quer tomar essa decisão hoje? Eu queria que você ficasse de pé onde você está. Eu só quero orar com você e apresentar sua vida diante de Deus numa decisão que você está tomando. Eu não podia fazer isso lá no interior do meu quarto? A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que nós devemos fazer isso perante testemunhas, né? Porque quem se envergonha de Jesus diante dos homens, Jesus disse, eu vou me envergonhar dele diante do Pai. Não há necessidade de vergonha, pelo contrário, isso é a coisa mais maravilhosa, mais linda, mais tremenda que pode acontecer na nossa vida. Eu queria que você ficasse de pé onde você está. Você que nessa noite está tomando essa decisão de futuramente estar passando pelas águas. Mas você está fazendo uma aliança hoje, tá? A aliança não vai ser no dia da água não, do batismo não. A aliança começa agora, já está valendo, né? Na sua vida. Você já fica imune, né? Qualquer coisa que te acontecer, querida, a decisão já está tomada. Agora é só uma questão de tempo, de dias, né? Que você vai se preparar para isso, quer seja aqui ou até fora daqui. Lá em cima temos alguém que está tomando a decisão hoje, ou é só aqui embaixo? Estou contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais quem? 7. Amém. 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 Eu vou pedir que você que se levantou, venha rapidamente aqui na frente, só para facilitar uma coisa, é porque alguns irmãos que estão aqui do nosso Ministério de Novos Convertidos querem chegar perto de você e te passar só uma informação, entendeu? Rapidamente, estando aí no meio vai ficar difícil deles fazerem isso. Isso, vem aqui na frente, todo mundo que está tomando essa decisão. Olha, está em tempo ainda, sabe? Esse é um momento de luta, né? A carne diz, não, não faz isso. E o Espírito de Deus diz, obedece, querido, isso é bênção para a sua vida. É uma luta, irmão, é uma luta. Eu lembro da minha conversão, não foi fácil não. Tá? Foi fácil não. Seja bem-vindo, querido. Amém. Isso é uma luta que todos nós passamos. Seja bem-vinda, aleluia. Seja bem-vindo, querido. Seja bem-vindo, querido, em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vinda, querida, em nome do Senhor Jesus. Não, você pode voltar. Guarda ali um instantinho, né? Já vai levá-la de volta. Amém. Glória a Deus. Igreja, vamos ficar de pé? Vamos orar por eles? Eu quero dizer para vocês, só um instantinho agora, o pessoal dos novos convertidos. Me dá um tempo aqui. Pessoal dos novos convertidos, olha aqui, olha só. Isso é muito simples. É a coisa mais simples do mundo. É dizer, Jesus, eu quero a tua presença no meu coração, eu quero viver contigo, eu quero ser uma nova criatura. Não é ser religioso. Nicodemos era religioso, saiu dali daquele encontro com Jesus do mesmo jeito, saiu religioso só, mas ele não tomou uma decisão. Vocês estão tomando nessa noite uma decisão, e aqui está a família de Deus, aqui, ó, toda essa família para dizer, ó, conte conosco, nós estamos junto com vocês nessa caminhada. Vocês não estão sozinhos. E o Ministério de Novos Convertidos que estão aqui vão ser os seus primeiros ajudadores nessa caminhada. Mas vai ser só por um período. Eles vão pegar vocês são neném a partir de hoje. Tá? Eles vão cuidar de vocês, vão levar depois até a porta da maternidade. Vão preparar tudo para vocês. A maternidade é ali, ó, o nascimento é ali. Deus abençoe a vida de vocês. Igreja, vamos erguer as nossas mãos, povo de Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, por essas vidas que nessa noite estão tomando essa decisão. Ó Deus, eu sei como é difícil às vezes tomar algumas decisões, porque a gente tem um pé amarrado em algumas posições que atrapalham o fluir de Deus na nossa vida. Mas nessa noite, ó Deus, esses pés foram liberados para caminhar de onde estavam até aqui. E nós acreditamos que nunca mais os pés deles serão amarrados, porque agora eles são livres em Cristo Jesus. Pai querido, nós os abençoamos e pedimos que o nome deles, como diz a Tua palavra, seja escrito no livro da vida. E que nessa noite haja um mistério aqui, que nós não entendemos na sua totalidade, mas que um dia nós vamos conhecer como somos conhecidos por Deus. Por isso, Pai, abençoe-os e que eles tenham esse primeiro passo como um passo que vai fazer toda a diferença a partir de hoje em suas vidas. Nós cremos que o milagre já começou a acontecer nessas vidas, em nome do Senhor Jesus. E todos digam amém e amém.